Uma excelente noite a todos que nos acompanham, que nos acompanharão no futuro. Que a paz de Jesus, o divino amigo e mestre, esteja a nos envolver e nos inspirar. E hoje, especificamente, o capítulo 2, que é um capítulo extraordinário que vai trazer algumas pérolas. E é claro que esse capítulo estaria no começo da obra, porque Humberto Campos, de fato, vai à infância de Jesus. É claro que esse capítulo ocuparia os momentos iniciais da obra, mas pela temática, pela temática, é muito, é muito interessante que seja aqui o capítulo segundo, porque esse mesmo capítulo, ou melhor dizendo, né? Porque essa obra, ao trazer a vida de Jesus, ou trazer alguns instantes da vida de Jesus, Humberto Campos teve que selecionar, né? Humberto Campos teve que selecionar. Ele mesmo fala isso no prefácio. Ele mesmo fala isso no prefácio. Teve que, das centenas de casos, das centenas de possibilidades que ele tinha, teve que selecionar 30. Então é, é interessante que aqui esse capítulo tenha aparecido e, e que seja um dos capítulos iniciais. Por quê? Porque Humberto Campos falará de João o Batista. De João o Batista. E também falará da ligação, da, 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 da familiaridade que há entre João Batista e Jesus. Mas antes de entrar propriamente no capítulo, antes de comentar propriamente o capítulo, e nós gostaríamos de destacar só alguns trechos, né? Somente alguns trechos. Nós vamos ao Livro dos Espíritos, na questão 780. Kardec está iniciando ali, né, o estudo da lei de progresso, na marcha do progresso, o item A Marcha do Progresso, inicia na questão 779, mas aqui nós vamos direto à questão 780 letra A e letra B. Na questão 780, Kardec pergunta assim: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Essa é uma pergunta importante, mas claramente não é a que ele gostaria de fazer. Aqui há um esforço didático do codificador para nos conduzir num raciocínio, mas essa certamente não seria a pergunta objetivada, porque claramente a resposta é não. Claramente a resposta é não. Por quê? É só a gente olhar a humanidade. É só a gente olhar a humanidade. O progresso intelectual está muito adiantado em relação ao progresso moral. Então é claro que a resposta seria não. Mas de que maneira esses dois interagem? E aí os espíritos vão dizer que o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, sempre há um progresso intelectual antecedendo o progresso moral. Sempre. Isso é da lei. E o progresso moral decorre do intelectual. Então, isso é interessante. A gente perceber que há uma integração, uma interação entre intelectualidade, racionalidade, pensamento e moralidade, coração, sentimento, né? Há uma integração, ou seja, o intelecto avança e, em decorrência desse avanço, existe
o avanço moral. Aí, 780, letra A, eu acho que aqui já é alguma pergunta que Kardec tentava dizer, mas acho que a que ele queria mesmo era a B, era a letra B. Mas nós já vamos passar nela. 780, letra A. Como pode o progresso intelectual engendrar, facilitar, promover o progresso moral? Porque se o progresso moral decorre do progresso intelectual, como que isso acontece? De que maneira? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a, e aumenta a responsabilidade dos atos. O que os espíritos estão dizendo aqui? A moral, a moral significa o desenvolvimento da capacidade de escolha. Porque quando nós estamos falando de moral, nós estamos falando de uma questão de consciência, né? Essa é a grande diferença entre moral e ética. Moral é o que eu consigo decidir para o bem, sem nada que me, sem nada que me constranja a fazer essa escolha. Uma moral elevada significa a minha capacidade de escolher o melhor para todos, ainda que não haja constrangimento. E a ética é quando há esse constrangimento. A ética essa é esse bom senso, é é, essa como se diz, é são esse conjunto de regras que tentam implementar o bem de todos, apesar das minhas escolhas, né? Então a ética, ela é algo exterior, que visa também o bem de todos, né? Dentro ali do que se compreende que seja esse bem, mas que se impõe à individualidade. E a moral é justamente a expressão da individualidade, e essa moral é elevada quando essa individualidade consegue escolher para o bem. Por isso que os espíritos estão dizendo aqui, o progresso intelectual, ele favorece, ele permite, ele gera esse progresso moral, porque através do desenvolvimento intelectual, a gente começa a entender, a compreender o que seja o bem e o mal, e a partir disso a gente pode escolher. E aí depois os espíritos vão dizer, o desenvolvimento do livre-arbítrio, ou seja, esse progresso moral, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Ou seja, então, logo, a gente vai a aumentando ou progredindo intelectualmente, a nossa capacidade de escolha ela aumenta e o desenvolvimento disso promove a moral. Porque moral é um movimento interior. É mediante a minha possibilidade de escolha eu conseguir escolher o melhor. Aí Kardec faz a 780, letra B. Como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? Ou seja, se o progresso intelectual promove o progresso moral, por que os povos mais inteligentes são os piores, moralmente falando? Aí os espíritos vão dizer assim: o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então, é, o progresso intelectual, ele me permite aumentar a minha compreensão sobre o que seja o bem e o mal, mas ele não me faz escolher o bem. A única questão é que ele abre o campo de escolha. Eu conheço mais, eu compreendo mais, eu sei medir mais as consequências, mas ainda assim eu posso não ter me libertado do interesse pessoal, do egoísmo, do orgulho. E por mais tenha ali condições de escolher o bem, por mais tenha condição de ir pelo caminho do bem, eu escolho o mal.
Mas, essa diferença entre progresso intelectual e progresso moral, ela é momentânea. Chega um momento em que o progresso moral já vai como que acompanhando ali o progresso intelectual, porque o espírito vai avançando e aprendendo a escolher. Então essa distância ela tende a diminuir, mas há um momento em que ela é muito grande. Isso aconteceu há milhares de anos atrás e prossegue ainda hoje. Há uma diferença gritante entre a nossa capacidade de raciocinar e a nossa capacidade de sentir o bem. A gente raciocina bem, mas ainda não sente o bem. Então, há ainda uma diferença muito grande. E por que nós estamos dizendo isso? Porque o progresso intelectual, o progresso do raciocínio, né, a capacidade de escolher o bem e o mal, ela vem antes. Ela vem antes. Por quê? Eu só posso escolher o bem quando eu sei que o bem existe. Eu só posso escolher o melhor quando eu sei discernir, quando eu sei entender, né? Quando eu sei pensar, quando eu aprendi a refletir. E aí nós vamos ao livro Boa Nova, no capítulo 2, Jesus e o Precursor, e Humberto Campos vai falar de um encontro de Jesus com João Batista, em que Jesus apontava ali as regiões, às vezes montanhosas, é, às vezes nos vales, né? Jesus apontava, não se sabe o que Jesus e João Batista conversou, e, é, e Humberto Campos vai dizer assim: quem poderia saber qual a conversação que se travava entre os dois, né? Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse na Terra a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Ali, naquele simbólico encontro, né, de Jesus com João Batista, há o primeiro encontro da verdade e do amor. Como dizer que a intelectualidade encontrou a moralidade. Há o primeiro encontro, o primeiro momento em que os dois se encontram, simbolicamente falando. Mas aí Jesus vai dizer algo profético até, mas que simbolicamente João Batista representando esse avanço intelectual, não que Jesus não fosse, né? Porque o verdadeiro avanço é o moral, mas João Batista representando esse progresso intelectual que vem à frente, Jesus, ao ser questionado por Isabel, né? Aqui neste capítulo, Jesus é questionado por Isabel, que pergunta a Maria, né? Assim, Jesus não pode vir? Jesus não pode vir com a gente, partilhar ali, né, da convivência, ficar um pouco mais com João Batista. Não era João Batista ainda, né? Que Batista é o que ele começou a fazer, né? O batismo, enfim. Era somente João. Aí Isabel pergunta se Jesus não queria vir. Aí Jesus fala profeticamente: João partirá primeiro. Essa é uma fala profunda, porque é uma profecia não só do ponto de vista que João Batista realmente desencarnou primeiro, né? De que João Batista realmente partiu, vamos dizer assim, primeiro, como é um lembrete de que João Batista simbolizando a verdade, simbolizando esse desenvolvimento intelectual ou esse conhecimento, né? Esse conhecimento da verdade, ele vai primeiro. Ele vai primeiro
no exercício de, no exercício de aplainar as estradas. Como dizer que há esse desenvolvimento moral, há esse desenvolvimento intelectual para aplainar as estradas, para, eliminar os obstáculos, de modo então que o progresso intelectual, o progresso moral, perdão, possa se fazer, possa se fazer, possa, eh, se desdobrar, né, possa se desdobrar. E Humberto Camus vai dizer isso, né, João de fato partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. É é como é isso, né, João, ele parte primeiro, ele vai primeiro para convocar as pessoas ao arrependimento, para anunciar que está próximo o tempo, né, o próximo tempo que as profecias se completassem, está próximo o tempo para que tudo aquilo que o povo hebreu esperava de fato acontecesse. E é curiosíssimo, porque então João Batista, ele é o último profeta, né, vamos dizer assim. João Batista é o último profeta, porque depois dele veio Jesus, né? E depois de Jesus nós não tivemos grandes profetas, ou pelo menos não tivemos mais necessidade de grandes profetas. Até houve, né, outros profetas, mas não que marcassem a história do ponto de vista das revelações divinas, uma vez que nós entendemos Moisés, Jesus e a doutrina espírita como as três revelações, né? Outras filosofias, outras religiões talvez entenderão de forma diversa, mas a gente entende que João Batista é o último grande profeta, né? O último que veio como que abrir espaço para que a moral, o amor se estabelecesse de uma vez por todas na Terra, a ponto de Meimei escrever uma mensagem belíssima dizendo que Jesus renovou o mundo com migalhas de amor. Ela usa o verbo no passado. Jesus renovou o mundo. É como dizer que Jesus já trouxe tudo que o mundo precisaria. Jesus já trouxe tudo que nós, enquanto criaturas em evolução, de fato precisaríamos para o nosso desenvolvimento. E aí, é, então acontece a situação, é, nós sabemos lá pelos evangelhos, né, que a Salomé, filha de Herodias, pede a Herodes a cabeça de João Batista. E João Batista é de fato decapitado. Isso, isso é marcante. é, Isso é marcante porque, vamos dizer assim, há um momento em que João Batista, é difícil falar isso, né, mas João Batista questiona, ou pede aos discípulos que questionem Jesus, pouco antes de desencarnar, pouco antes de encerrar a sua tarefa na Terra. És tu o Messias que havia de vir, ou devemos esperar outro? E aí, naquele momento, Jesus cumpre mais uma profecia de Isaías, né, à frente dos discípulos, na frente dos discípulos, ele cumpre a profecia de Isaías e manda que esses mesmos discípulos que trouxeram a questão de João Batista, porque João Batista já estava preso, que levassem então a João a informação do que eles viam. E ali então, João Batista como que tem a confirmação para que pudesse acalmar o seu coração. Jesus era de fato o Messias que havia de vir. A profecia que Jesus cumpre é a cura, né? Jesus cura uma multidão, e aí ele diz, né? Ide e anunciai a João o que vistes. Os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são limpos, os coxos andam, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Isso completa a profecia de Isaías, então, dando ali a confirmação de que Jesus era e é o Messias prometido, né?
E aí, eh, dentro disso que nós estamos construindo, eh, fica interessante, porque esse capítulo, ao trazer a imagem de João Batista como a verdade, é muito significativo, porque a verdade é precursora do amor. A verdade é precursora da moral. Ou seja, a verdade tem uma finalidade maior. Ela não vem por si, ela vem para abrir caminhos de desenvolvimento moral para a expressão do amor. Isso é significativo, porque a gente começa a perceber que desenvolvimento intelectual não ocorre pelo desenvolvimento intelectual. Isso não é um fim em si mesmo. De modo que, se temos condições de melhor raciocinar, de melhor refletir, de mais compreender, é porque existe uma finalidade maior nisso. Existe um propósito maior nisso. João Batista é o precursor. E aí chega um momento em que esse mesmo João Batista diz assim, no início do Evangelho de João, né? É preciso que eu diminua e ele cresça. É preciso que eu diminua e ele cresça. Isso demonstra, portanto, que chega o tempo em que o nosso intelecto ele deixa de ter o papel principal para que haja o papel principal do sentimento. O intelecto ele vem para permitir as expressões do sentimento, mas quem há de governar verdadeiramente, tão logo tenha condições para isso, é o sentimento, é o amor. Lázaro, na mensagem A Lei de Amor, do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer assim: no início, o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, mais adiantado e moralizado tem sentimentos, e o ponto alto do sentimento é o amor. Perdão, antes ele define sentimento, né? E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. E o ponto alto do sentimento é o amor. Ou seja, há todo um momento ali inicial de desenvolvimento em que a criatura é guiada pelo seu intelecto, pela sua razão, com a finalidade de trabalhar o desenvolvimento moral. Para que, tão logo esse desenvolvimento moral alcance maturidade, ele então seja o suficiente para guiar a criatura. Não que nós abandonaremos o intelecto, mas porque a parte moral já terá sabedoria suficiente para caminhar. Como que haverá uma integração, né, maior, que é o que Jesus representa no final das contas. Mas é muito interessante esse essa simbologia de João Batista como a verdade, porque chega um momento em que ele cessa, para que o amor possa falar mais alto. Por que nós estamos dizendo que isso é interessante? Porque na nossa vida, quem deseja entender tudo para depois fazer, muitas vezes fica paralisado. Porque não consegue entender e não deixa o sentimento guiar. Não deixa o sentimento falar. Não deixa o sentimento apontar a direção. Porque não consegue racionalizar. Não consegue racionalizar, ele não consegue agir. Porque não consegue abarcar tudo com o seu intelecto, ele então paralisa. Mas aqui há um momento em que João Batista cessa a sua ação para que o amor fale. Para que o amor fale. Porque, como Silas vai dizer, né, para André Luiz no livro Ação e Reação, os que amam governam a vida. Ou seja, o grande governo da vida se dá pelo amor. E então, esse conflito que há entre
intelecto, entre razão e sentimento, na verdade, ele só existe quando a gente quer sobrepor a razão ao sentimento. Só existe quando a gente quer sobrepor a razão ao sentimento. Quando a razão é utilizada para viabilizar o sentimento, aí a gente consegue a aliança dos dois, que é o que aconteceu aqui. João Batista veio antes como expressão da verdade para aplainar as estradas e já convocar as pessoas ao arrependimento, mas é Jesus quem vem direcionar. É o amor que vai guiar. A razão ela vem para possibilitar, para abrir os caminhos de expressão do amor, do sentimento, da moral. A razão ela tem que ser aliada do progresso moral e não é, e não superior. Por quê? Porque a nossa razão não consegue abarcar tudo. Né? Eu sempre me lembro muito de um livro de um filósofo que gosto, que é Immanuel Kant, e o título do livro é A Religião nos Limites da Simples Razão. Kant, logo na introdução do livro, vai dizer assim: Deus sempre será uma questão de fé. Ninguém poderá dizer eu compreendi Deus, porque isso não é possível para a criatura. E no momento ali ele dizia que jamais seria, né? Compreendendo as suas crenças, enfim. Mas o que o Kant está dizendo? Chega um momento que você tem que dar o salto. Você usa a sua razão para viabilizar o seu sentimento de que Deus existe. Então, é o que Kardec fará no livro A Gênese, ao dizer a existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. Ninguém, em sã consciência, olhará para o relógio e pensará que ele se fez a si mesmo. Quem olha para o relógio compreende que houve um relojoeiro. Então, a nossa razão vem para viabilizar o sentimento. Eu olho para a criação, eu olho para o universo, compreendendo que eu só estou vendo a parte material, e ela por si só já é extraordinária, então esse raciocínio, ele vem para viabilizar o meu sentimento de que Deus existe. E é isso que está acontecendo aqui. João Batista, como expressão da verdade, veio viabilizar o sentimento. E aí, Humberto Campos vai dizer algo também muito interessante. Ele diz assim: João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Como a dor, prossegue o Humberto Campos, né? Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto, ele trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. Ou seja, o que Humberto Campos está trazendo? Que a verdade ela vem com como esse trator a preparar o solo para receber a semente. Solo que muitas vezes está pedregoso, está espinhento, como a parábola do semeador, e a verdade vem para limpar esse solo e transformá-lo em terra boa. A verdade vem de uma maneira firme, porque ela não se torna mentira porque algumas pessoas querem, né? A verdade não se torna mentira porque algumas pessoas querem, e vem preparando o terreno. Vem preparando o terreno. E aí Humberto Campos termina, né? João Batista foi a voz clamante do deserto. Operário da primeira hora, é ele o símbolo rude da verdade.
que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações. A verdade tem esse poder, que é o que os espíritos falaram aqui na questão 780A e 780, né? 780 e 780A. O conhecimento intelectual, o progresso intelectual, ele vem para abrir campo, para que o progresso moral se efetue. Assim, João Batista, a transformar solos que não eram capazes de acolher a semente do evangelho, solos que às vezes eram terras inférteis, se convertendo em em possibilidades de renovação, traduzindo possibilidades de renovação, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão ativo em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com o Cristo. Ou seja, João Batista é essa expressão de quem trabalha em si mesmo para que o amor se expresse. E aí é curioso, né? Porque Humberto Campos está dizendo, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor. Né? Ou seja, não é o rigor. Não é o rigor que muitas vezes traduz mais orgulho do que crescimento. Não é o rigor de quem é intransigente. É a disciplina de quem já sabe para onde quer ir. É a disciplina de quem já sabe qual caminho percorrer. É a disciplina de quem compreende que o amor não se expressa na desordem. E, portanto, disciplina não quer dizer rigor. Disciplina quer dizer força de vontade e clareza de propósito. Há uma força que me mantém caminhando e um propósito que sempre me lembra para onde devo ir. Então, João Batista era isso. E aí, Humberto Campos vai lembrar uma das falas de Jesus, que está lá em Lucas, capítulo 7, versículo 28, dos nascidos de mulher. João Batista é o maior de todos. Não porque era o mais puro, não porque era o mais puro, porque Jesus era o mais puro. João Batista é o maior de todos, não porque era o mais puro, mas porque era o que mais havia compreendido o próprio dever. Era o que mais havia expressado a consciência de para onde ir. É claro que ele, Jesus, era o mais puro, mas não é disso que Jesus está falando. Jesus não está falando de pureza. Jesus não está falando de pureza. Porque logo em seguida ele vai dizer, né? Mas o menor no reino dos céus, ou no reino de Deus, porque nós estamos no Evangelho de Lucas, né? Mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Porque ele está dizendo assim, olha, dos que estão em evolução, João é o maior. João é o maior. Por quê? Não, não pela pureza que não poderia ostentar, mas pela consciência que já tinha do caminho a percorrer. E é isso que o progresso intelectual deveria fazer por nós. Ferdinando, na mensagem A Missão do Homem Inteligente na Terra, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer assim: ah, se os homens usassem a inteligência para compreender a vontade de Deus a seu respeito, em muito estaria facilitado o trabalho dos espíritos. E fácil seria fazer com que o mundo, com que a humanidade progredisse. Essa é a grande função da inteligência.
É a inteligência em nós cumprindo o papel de João Batista. O progresso intelectual em nós sendo esse precursor, esse João, esse essa dádiva de Deus, né, que é o que significa o nome João. Essa dádiva divina, que é o conhecimento, que é a inteligência, que é a capacidade de reflexão, que é a capacidade de aprendizado, como aliada do sentimento a permitir que o amor se expresse em nós. Por isso, essa mensagem é tão importante, é por isso que é relevante que ela esteja no início, porque para a gente absorver a boa nova, para que nós possamos trilhar de maneira frutífera os caminhos do Evangelho, inicialmente haverá o trabalho da verdade, que, como Bert Campos diz, poderá ser difícil, poderá ser complicado, poderá ser doído, porque vai remexer, porque vai mudar muitas coisas dentro de nós, mas que é necessário para preparar os solos dos nossos corações para receber as sementes, que é justamente o Evangelho de Deus, né? Que é a Boa Nova. Por isso, achamos interessante que que Humberto Campos tenha escolhido essa passagem. Tenha escolhido falar de João Batista logo no início do livro. Porque a verdade virá, arrebatando-nos os corações, demonstrando que o nosso orgulho jamais, jamais será um guia seguro. Que é através do conhecimento da verdade que traduz e suporta, que traduz e fortalece a humildade, é que o amor poderá se expressar em nós. É que esse Cristo poderá ressurgir dentro de nós a nos guiar verdadeiramente na estrada do bem. Esse é João Batista. Esse é o progresso que se realiza dentro de nós. Não para ostentarmos um resultado que ainda não atingimos, mas para jamais desistir de buscá-lo, jamais desistir de caminhar para ele. Porque querer melhorar é progresso, é lei de progresso em nós. Querer já ser o melhor é orgulho. Aí nós nos perdemos. A verdade vem para nos dizer: não somos os melhores, mas estamos a caminho de melhorarmos. Emmanuel, por isso mesmo, escreverá uma mensagem belíssima e encerro lembrando dela, chamada Questão de Valor. E Emmanuel dirá com muita naturalidade e é, com muita propriedade que nós somos o zero. Nós somos zeros. E Jesus é o um. E aí ele dirá: aqueles que preferem permanecer à esquerda não fazem nada. Mas os que vão à direita do Cristo, esses são zeros que contribuem para a ascensão ao infinito. Isso é o que a verdade nos mostra. Nós sozinhos não podemos nada, mas nós com o Cristo, nós possibilitando esse progresso moral, esse avanço moral, poderemos muito realizar. Não porque somos grandes, mas porque estamos unidos. E unidos nós conseguimos avançar. É o papel de João Batista. É o papel da verdade. É o papel do nosso raciocínio, do nosso intelecto. Possibilitar o avanço moral. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência. Desculpa aí as pausas, estou com um pouquinho de alergia, mas a gente fica muito feliz de ter a presença e a companhia de todos. Que Jesus nos abençoe sempre. Jesus, em teu nome iniciamos a nossa reunião, o nosso estudo, e aqui estamos pedindo permissão para encerrar, agradecendo-te o amparo, a presença e a mensagem,
Sabemos, Jesus, das nossas falhas, das nossas quedas, mas igualmente conhecemos agora a tua misericórdia, conhecemos o teu amparo, conhecemos a tua mensagem de amor e redenção, e vibra em nossas almas o desejo de fazer melhor, de escolher melhor. Por isso, Jesus, te agradecemos o investimento, os exemplos e os inúmeros irmãos que nos secundam e nos amparam os esforços para que saibamos nos dirigir melhor, saibamos avançar com clareza. Jesus esteja conosco, agora e sempre. E que assim seja.